internauta. Hoje aqui nos estúdios do correiobrasiliense.com.br eu converso com Rejane Pitanga. A Rejane é presidente da CUT-DF. Obrigado pela presença, viu, Rejane? Obrigado ao convite. A gente vai conversar sobre a aprovação no Senado da Convenção 151, que estabelece, finalmente, a negociação coletiva entre entidades representativas dos servidores e o governo. Para vocês da CUT, o que isso representou? Olha, representa uma grande vitória, porque o envio desse projeto ao Congresso Nacional foi resultado da pressão das centrais sindicais e a CUT, por ser a maior central, tem vários, ou quase a maioria dos sindicatos do serviço público a ela filiada, teve um papel fundamental. Isso, para os servidores públicos, a aprovação desse projeto vem num momento importante, até porque ela regulamenta a negociação no setor público. A realidade dos servidores públicos no país é muito difícil. Se a realidade nos estados já não é fácil, se você desce a realidade dos municípios, é mais dramática ainda. Quer dizer, quando você estabelece por lei a obrigatoriedade do processo de negociação, você faz com que os governos, e a gente espera que não seja mais uma lei, nós vamos lutar para que seja realmente implementada esse processo de negociação, os governos são obrigados a sentar com os servidores. Porque os servidores não têm database, não têm acordo coletivo, é uma realidade um pouco diferente dos trabalhadores regidos pela CLT. E isso fica à mercê da vontade dos governos e nós, servidores públicos, eu sou servidora pública, sou professora aqui no Distrito Federal, e a sociedade acompanha muito a luta dos servidores públicos, certo? E muitas greves poderão ser evitadas com isso. Porque, por exemplo, os professores do Distrito Federal fizeram uma greve de 16 dias no ano passado pelo cumprimento de um acordo que foi feito com o governo. Uma coisa que já estava assinada. Coisa e que assinada, foi aprovado, foi foi um projeto que alterou o plano de carreira dos professores, foi aprovado pela Câmara Legislativa e o governo não cumpriu. Isso levou a que a categoria decretasse uma greve, foram 16 dias de paralisação, uma greve duríssima, para que a lei fosse cumprida. Isso é um absurdo. Então, o descompromisso dos governos com o serviço público e com os servidores públicos é enorme. Agora, quando a 151 for regulamentada, como é que vocês imaginam que ela vai funcionar? Como é que ela vai funcionar? Vai ter um calendário de negociação? Olha, o nosso anseio é que se estabeleça mesas permanentes de negociação. Tá. Então, isso é muito bom, primeiro, para você avançar do ponto de vista das garantias dos trabalhadores do setor público, da discussão de liberação para mandato classista, da discussão das condições de salário e trabalho dos servidores em todos os níveis, federal, estadual e municipal. Então, quando você tem um processo de diálogo permanente, você evita muitos conflitos. Uhum. Então, o serviço público, ele tem que ser valorizado. E não existe serviço público de qualidade se você não tem servidor público valorizado. Agora, em nível federal, essas mesas já existem. As mesas E elas existem, funcionam, mas mesmo assim tem uma série de conflitos. Nós estamos vendo vários movimentos de greve para cumprimento de acordos. Então, quando você estabelece o processo de negociação, e agora garantido por uma lei que a gente espera que seja promulgada, sem veto, enfim, até porque foi um longo processo de negociação e de luta dos servidores, que essa realidade da mesa permanente de negociação e do diálogo permanente seja cumprido pelos governos. São realidades nos estados muito diferenciadas, nas prefeituras também, mas é necessário que os governos entendam que o maior beneficiado é a população. E que desafios você acha que essa regulamentação, que essa lei vai impor para vocês dos sindicatos? Olha, para nós o sindicato é a capacidade do processo da negociação, é a capacidade de formulação de propostas, de políticas públicas, de organizar as mesas, é a capacidade de mobilização dos trabalhadores, porque a lei por si só, ela não garante que os benefícios sejam automáticos, ao contrário, com certeza os trabalhadores vão ter que estar em estado permanente de mobilização para que o processo de negociação seja garantido e as conquistas também sejam garantidas. O que se fez
com o serviço público nesse país durante 8 anos, governo Fernando Henrique Cardoso, foi a destruição absoluta, a flexibilização de direitos, o aprofundamento do processo da terceirização. E quem sempre pagou essa conta foram os servidores, certo? Então é preciso que se tenha uma política de contratação através de concurso público, que é o que nós lutamos muito na Constituição de 88, há um aprofundamento do processo de terceirização no setor público, e isso fragiliza os serviços, isso dificulta a relação dos trabalhadores, isso flexibiliza direitos dos trabalhadores. Então nós queremos, primeiro nós temos compromisso com a prestação de serviço público de qualidade. Esse exemplo que você deu dos professores aqui no DF, muitas outras categorias também reclamam que tiveram que fazer greve para serem recebidas ou para tentar fazer cumprir o que foi assinado em outros tempos e tal. Isso, de certa maneira, banalizou as greves no Brasil. Com essa regulamentação, e claro, posteriormente também uma coisa que está no Congresso, que é a regulamentação do direito de greve. Com essas duas coisas juntas, você acha que ganha o sindicalismo, ganha o governo, ganha o cidadão? Eu acho que ganha os trabalhadores e ganha a sociedade, certo? Então é um processo, primeiro, de reconhecimento de direitos. É um setor tão importante que é o serviço público, que são os servidores públicos e que sempre foram relegados ao abandono. Ficava à mercê da nossa capacidade de mobilização e à mercê da vontade dos governantes, que na sua grande maioria levavam os trabalhadores a muitos movimentos de greve que poderiam ser evitados. Certo? Se houvesse um processo permanente de diálogo, um processo permanente de negociação. Então a gente acha que é uma medida que traz um cenário extremamente positivo. Obviamente os trabalhadores lançarão mão da greve, e sempre lançamos mão da greve em último caso, como última forma, quando você esgota todos os canais de negociação, mas se você tem um processo permanente de diálogo, de negociação, e também não adianta você negociar se não houver vontade dos governantes, no sentido de avançar nas conquistas, de melhorar as condições de salário e trabalho. Se isso for acompanhado, essas duas coisas, com certeza a realidade vai mudar muito e quem ganha na ponta é a sociedade, porque os servidores têm um compromisso de prestar, sempre tiveram de prestar um serviço público de qualidade para a população. O problema é que os servidores públicos e o serviço público foi sucateado, os servidores foram desrespeitados e tiveram uma política ao longo desses anos de desvalorização. Tá bom. Tá bom, muito obrigado, viu, Regiane, pela presença. Obrigado a vocês. E a você, internauta, muito obrigado também e até a próxima.